as suas ações. E ninguém menos que o Warren Buffett zerou toda a sua posição na BYD, que é a principal montadora desse setor na China. E quanto mais a gente se debruça sobre o assunto, mais sinais aparecem de excessos, de uma indústria que foi inflada, de modelos de negócios insustentáveis, de práticas nada saudáveis, a ponto de um dos principais CEOs desse setor na China fazer um alerta bombástico. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, até porque, ao contrário da bolha imobiliária, cujas consequências ficavam restritas à China, uma bolha automotiva repercute no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E começando então com a notícia que foi confirmada no dia de ontem, domingo 21 de setembro, pela rede americana CNBC, sim, a Berkshire Hathaway, a empresa do Buffett, vendeu todas as suas ações na BYD, e uma posição que eles começaram a montar lá em 2008, até a pedido do Charlie Munger, o sócio do Buffett já falecido, e foi uma aposta muito lucrativa ao longo desses anos todos. Mas a partir de 2022, a empresa começou a vender as ações até zerar por completo no começo de 2025. E a verdade é que o Buffett conseguiu surfar a onda da eletrificação da mobilidade, mas não apenas isso, também os subsídios e incentivos do Partido Comunista Chinês para esse setor. Apenas pela performance da ação é impressionante. Lá de 2012 para 2025 é mais de 10 vezes o que subiu a ação. Então certamente a Berkshire conseguiu um belo de um lucro. Mas olhando para a frente, fazendo a sua análise de valor intrínseco, que é assim que o Buffett investe, certamente ele já não enxergava mais nenhuma margem de segurança e pouco upside e com potencial de risco ou de downside, prejuízo maior. Então, nada mais sensato que se desfazer dessa posição. E aqui a gente precisa falar do que é o incentivo para o setor pelo Partido Comunista, porque quando a gente fala de modelos de negócios insustentáveis, significam empresas ou setores inteiros que não param de pé sem subsídios, sem créditos tributários, sem algum incentivo externo ao próprio negócio e que, na ausência destes, as empresas não conseguiriam sobreviver. Significa que não há uma demanda suficiente pelos clientes a ponto de justificar um negócio, ou então a demanda que existe não consegue gerar lucro para as operações, portanto, a empresa, por conta própria, pelas próprias pernas, não consegue parar de pé. Então há algum incentivo que distorce a demanda e turbina a demanda, fazendo com que seja uma demanda relativamente artificial, porque na ausência desses subsídios ela seria menor ou inexistente. Não sabemos. O que a gente pode sim concluir é que o subsídio acaba distorcendo a real demanda e os fundamentos do setor como um todo. E no caso da China, o partido começou a direcionar mais crédito bancário para o setor de veículos elétricos ou para o setor industrial como um todo. Como a gente pode ver aqui neste gráfico, que os créditos bancários que até 2018 e 2019 cresciam principalmente em relação ao setor imobiliário, a partir do colapso controlado das principais construtoras, foi escasseando o crédito bancário e foi subindo justamente o crédito voltado para o setor industrial. Naquela visão de planejamento central, bom, se esse setor agora pode prejudicar o crescimento do PIB, vamos redirecionar o crédito bancário para outros setores, e o principal escolhido foi a indústria, em especial a indústria automotiva, e por isso a gente vê essa diferença. Mas voltando então aos modelos de negócios insustentáveis, qual é o problema do setor elétrico? A gente vê que há subsídios dos dois lados, tanto para o consumidor, e isso são subsídios governamentais, por exemplo, incentivos tributários. No Brasil, vários estados, o IPVA é gratuito, então você está isento de IPVA se comprar um elétrico, e isso acontece também em vários países mundo afora. Então há um incentivo maior para o consumidor adquirir este produto. E também do lado da empresa, há incentivos diretos para as próprias empresas. Então há uma distorção dupla, tanto pelo lado da demanda, quanto pelo lado do custo ou do financiamento do negócio, com subsídios direcionados às montadoras. E se você quiser saber mais
sobre bolhas de ativos, eu convido você a conhecer o nosso aplicativo Follow the Money, porque lá temos o nosso curso Ciclos de Mercado, que é macroeconomia, ciclos econômicos aplicada aos investimentos. Temos vários documentários, inclusive um sobre a bolha imobiliária de Dubai, gravado lá mesmo, em loco, ficou muito bacana, e uma série de conteúdos para enriquecer o seu conhecimento, para investir com mais segurança e assim dormir tranquilo. Então, siga o dinheiro, código QR em algum lugar da tela, link na descrição do vídeo, e agora de volta para o nosso vídeo. E falando de BYD, a gente pode ter uma noção da relevância desses subsídios no resultado final da empresa e que sim, tem um impacto importante. Nesse gráfico a gente pode observar pelas barras vermelhas, no resultado trimestral não operacional, o que se refere a outros subsídios, e que nem são aqueles subsídios que existem também com a Tesla e outras empresas, de créditos tributários que já aparecem lá na parte das vendas. Isso está lá embaixo na rúbrica de outros subsídios, e que no caso da BYD, é o que a gente pode ver aqui, até colocar para 2024 inteiro, vejamos só, foi aqui 1,45 bilhão de dólares apenas no ano fiscal de 2024 e que nos resultados da empresa, no relatório anual, ele está descrito como pagamentos para atividades diárias. Nem tem uma descrição muito clara do que se refere a esse subsídio, mas impacta a ponto de representar pouco menos de 1/4 do resultado total da empresa. Então, olhando o bottom line, lucro líquido, 1/4 é outro subsídio. Então, claro que isso tem um impacto relevante na operação, ajuda a financiar o setor. E a título de curiosidade, a incrível diferença entre volume, unidades vendidas pelas montadoras chinesas e a Tesla, por exemplo. Neste gráfico a gente vê aqui as vendas trimestrais, BYD com mais de 400 mil veículos vendidos, primeiro lugar, depois a Geely com menos de 300 mil, depois a SAIC GM em terceiro lugar, e a Tesla vem lá em quarto lugar com pouco menos de 200 mil unidades vendidas trimestralmente. Mas em receita, vejam só a diferença. Aí a Tesla vai para segundo lugar, com mais de 6 bilhões de dólares nos últimos 3 meses. Aqui apenas veículos elétricos, tá? É Battery Electric Vehicles, então não considera híbridos. Considerando híbridos, aí a BYD está mais na liderança ainda. E para gerar esse volume de vendas, a BYD oferece ao mercado cerca de 30 modelos diferentes de automóveis, a Geely 28, SAIC GM 18, Tesla apenas 2. O que faz, então, da estrutura de custo dessas empresas ser muito mais complexa, o que acaba comprimindo a margem final do negócio. E como se não bastasse o duplo incentivo que distorce os fundamentos do setor, subsídios que inflam a demanda e subsídios que ajudam a financiar a operação das montadoras, as fabricantes chinesas têm recorrido a mais artifícios para melhorar o seu fluxo de caixa. Como, por exemplo, estender os pagamentos para os fornecedores, ou postergar o pagamento, como a gente vê nessa estatística de Days Payable Outstanding, que é quantos dias em média o fornecedor demora para ser pago. E aqui temos em vermelho as principais montadoras chinesas, a Li Auto, que seria o pior caso de todos, que demora em média 192 dias para pagar os fornecedores, então mais de 6 meses, a Geely 145, a BYD 132, e aí depois temos aqui a Tesla com 65 dias, Ford 56, Toyota 48, Honda 32 dias. Então são as montadoras se fazendo valer de termos de compra muito mais camaradas, espremendo os fornecedores, e na verdade quem está financiando a operação, ou parte dela, são os próprios fornecedores. É a cadeia de suprimentos que está cada vez mais esmagada no setor de elétricos na China. A ponto de alguns casos serem até chamativos, como é o da BYD, e que uma casa de análise, a GMT Research, no começo do ano, disse que ela estava viciada em financiamento pelos seus fornecedores, supply chain financing, e que isso estava mascarando um endividamento crescente, o que, claro, melhora as estatísticas da empresa, já que ela mostra uma dívida financeira muito menor do que na realidade é, porque ela está se valendo de financiamento pelos seus fornecedores. E no caso da análise aqui da GMT, eles chegaram a uma conclusão que, na verdade, ela demorou 275 dias para pagar os seus fornecedores no ano de 2023. E eu fui analisar o balanço da BYD, isso é algo que qualquer um pode fazer, e me foquei
exclusivamente ali no demonstrativo de fluxo de caixa para ver o quanto que isso estava impactando. E realmente é um impacto nada desprezível. A gente vê aqui o resultado, primeiro, então, net income das operações, então, resultado líquido. E aí, quando a gente vem aqui para a parte de baixo, variação no capital de giro, accounts payable, então, contas a pagar, o quanto que não pagar os fornecedores ou postergar o pagamento gerou de caixa para a empresa. E é impressionante. Em 2022, o caixa gerado ao postergar pagamentos aos fornecedores foi mais de 100% do fluxo de caixa operacional da companhia. Então, nada desprezível. E o alerta que a GMT faz, entre outros também, é que esses recebíveis dos fornecedores, então eu sou fornecedor, vendo para a BYD, em vez de ser pago eu recebo um certificado, que já estão até chamando de um e-certificate, ou um e-debt certificate, como tem nessa matéria, está na prática funcionando como um instrumento financeiro. Por isso eles repararam nessa forma de se financiar e que na verdade constitui um endividamento mascarado de financiamento pelos fornecedores. Essa é a alegação da GMT. E aí, para entender o impacto no fluxo de caixa da BYD ao longo do tempo, eu vou depois compartilhar aqui todas as fontes que eu utilizei para esse vídeo. Neste gráfico que eu vou mostrar agora, a gente vê a diferença que seria caso a BYD tivesse a mesma política em termos de prazo de pagamento para fornecedores, como outras montadoras, no caso aqui da Tesla. Primeiro, o gráfico mostrando aqui ao longo do tempo, ó, o último trimestre, 132 dias de pagamento fornecedores. No primeiro trimestre foi 163 dias. E aqui as demais, bem abaixo, a Tesla, por exemplo, aqui cerca de 65 dias. E as montadoras americanas e japonesas também bem mais abaixo, cerca então de 2 a 3 meses. E qual foi o fluxo de caixa acumulado da BYD? Aí agora fluxo de caixa livre desde 2010, quando a Tesla passou a negociar na bolsa americana, até o primeiro trimestre de 2025. 13,9 bilhões de dólares é o fluxo de caixa acumulado da BYD. Porém, se ajustássemos este fluxo de caixa pelos dias médios de pagamentos de fornecedores, não os 163 que foi no primeiro trimestre do ano, mas sim os 65, que é o caso da Tesla, ou melhor, 72 dias que foi neste mesmo período, essa seria a diferença. O fluxo de caixa da BYD cairia de 13,9 bilhões para menos 5,2. Então, uma saída de caixa líquida de 5 bilhões de dólares nesse período. Isso é o acumulado. E a Tesla ali com 16 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre acumulado nesse período. Então, claro que isso é relevante e está ajudando a financiar as operações da BYD, assim como de outras montadoras. E aqui eu volto agora para o alerta bombástico do Jack Way, que é o CEO da Great Wall Motors, a GWM, numa entrevista que ele deu no finalzinho de maio, em que ele falou de forma muito franca sobre vários dos problemas que ele vê na indústria, inclusive esta venda de carros usados 0 km, que é uma forma de inflar as vendas. Isso eu preciso até, antes de trazer o alerta final dele, porque é algo importante que está ajudando a mostrar um crescimento além do que seria na ausência dessas vendas. O que são essas vendas? Eu falei sobre isso no vídeo anterior. A montadora vende para uma concessionária o carro, mas o carro fica na concessionária por meses, sabe-se lá quanto tempo, meio ano ou um ano, até finalmente ser revendido para um usuário final e como um usado 0 km. Mas como assim? Foi usado e não tem nenhuma quilometragem? Pois é, essa é uma artimanha para conseguir mostrar um crescimento de vendas, porque esta forma mostra-se em venda pela montadora, mas o carro segue num pátio, no estacionamento, comendo poeira, porque ele não está sendo usado por um cliente final. E isso está inflando as vendas de várias montadoras, é o problema identificado nos relatórios que eu mostrei no vídeo passado e que o Jack Way também comentou nessa entrevista. E ele disse o seguinte, primeiro aqui na matéria da Reuters, ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, agora a Evergrande na indústria automobilística já existe, mas não entrou em colapso, disse ele à Sina Finance em uma entrevista. Para quem não se lembra,
A Evergrande era aquela gigante de construção imobiliária da China, que foi a primeira a apresentar os problemas, foi ali o primeiro sintoma do estouro da bolha imobiliária, acabou colapsando, fiz vários vídeos à época, e se tornou o símbolo de uma bolha e de uma crise imobiliária na China. Portanto, ele dizer isso agora, que há uma Evergrande, é que há alguma montadora com problemas similares ao que teve a Evergrande e que vai acabar impactando toda a indústria automotiva. E como é uma fala emblemática, eu fui atrás da entrevista original para ter certeza que ele realmente estava falando isso. Encontrei o site da Sina Finance, fiz aqui a tradução pelo próprio browser, aqui então, ó, praticando duro. Wei Yuanjun, que é o Jack Wei em inglês, fala sobre como os carros chineses podem se tornar globais. Diga a verdade e faça a verdade, insiste um veterano do automóvel. E aí tem várias partes aqui, como por exemplo, desordem na indústria e risco de fraude, o alerta de Wei Jianjun. E aqui está a tradução: agora a Evergrande na indústria automobilística já existe, mas ela simplesmente não explodiu. E não satisfeito com a transcrição aqui da entrevista, eu fui assistir o vídeo original e transcrevê-lo também e legendá-lo para ter certeza que ele realmente falou isso. 汽车产业里边的恒大已经存在了，只不过是没报而已。 Quem seria a Evergrande? Isso ele não disse. Mas se aprendemos alguma coisa com a crise imobiliária chinesa, é que os desdobramentos do estouro de uma bolha podem se arrastar por vários anos. E no caso da bolha de carros elétricos chineses, talvez estejamos ainda no início desse processo, em que os excessos se tornam evidentes, em que empresas menos lucrativas vão sendo absorvidas por montadoras mais eficientes, há uma consolidação do setor, a indústria vai sendo saneada. E se porventura algum fabricante se revelar grande demais para quebrar, algum governo local ou o próprio Partido Comunista pode socorrer provendo resgate emergencial. Porque, reiterando o que eu falei no começo do vídeo, o estouro da bolha imobiliária teve efeitos muito mais contidos à própria China. Mas o setor automotivo tem presença global. E o estouro dessa bolha reverberaria mundo afora, inclusive no Brasil. Então arrisco dizer que o partido teria muito mais cuidado com essas empresas, porque geopoliticamente elas são mais importantes. Representam a imagem da própria China no exterior, do poderio manufatureiro do país. E para encerrar e parafrasear o Warren Buffett, é quando a maré baixa que a gente descobre quem estava nadando nu. Agora é esperar a maré baixar. Espero ter gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu!